Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para a gente ver mais um vídeo aí da sequência do passo 1, lá do nosso livro, passo a passo. E agora a gente vai calcular a largura dos acessos e descargas, escadas e rampas e a largura das portas. Essa largura é a largura mínima que a gente precisa lá na nossa edificação. Então, nós vamos fazer o cálculo aí para a edificação que a gente pegou aqui do modelo do livro. Bem, então nós já calculamos a população. Nós já vimos nas aulas anteriores aqui, ó, a população aqui de cada loja e a população também do segundo pavimento. A população, pessoal, é por pavimento, tá? Então, tem no térreo 72 pessoas e no segundo pavimento cerca de 20, 25 pessoas, não me lembro bem. Falta colocar aqui, né? A quantidade. Enfim, então, se eu fosse fazer um cálculo, se fosse uma edificação comum, eu escolheria aí esse valor de 72 pessoas para fazer o cálculo. Porém, pessoal, nossa edificação, ela é uma edificação ímpar. Por quê? Porque cada loja ela tem sua própria entrada, sua própria saída. Então, não vou considerar o pavimento em si todo, ele não tem uma entrada, uma saída comum, esse primeiro pavimento aqui. Tá? O segundo, sim, a gente vai usar a população total do segundo pavimento, porque ele tem a mesma escada, os mesmos acessos aqui. Mas o primeiro pavimento não, nós vamos fazer individualmente para cada loja, certo? Então, aqui, ó, na loja 5 eu tenho 18 pessoas, então vou pegar esse total de 18 pessoas e vou jogar aqui no cálculo, lá na IT08. Aqui, ó, grupo C comercial, eu vou usar o quê? Vou usar para o denominador para acesso e descargas de 100, para escadas de 60 e para portas de 100. Então, como que é feito esse cálculo aqui, ó? Eu pego a quantidade de pessoas. Então, na minha loja 5, eu tenho 18 pessoas. Vou fazer aqui no cantinho, ó, e divido por, se eu estou calculando acesso, 100. Divido por 100. Isso aqui, gente, vai dar um número menor do que 1, não é mesmo? Só que, o que que minha norma fala? Que a unidade mínima que eu preciso, que o bombeiro aceita, são 2 unidades de passagem. Então, isso aqui vai resultar no mínimo, tá? São 2 unidades de passagem. Então, não interessa se aqui vai dar 0,001, a gente tem que considerar 2, tá? 2 unidades de passagem. É o mínimo que é o resultante do nosso cálculo, tá? Aqui, a gente calculou a largura de acesso e descargas. Para escadas e rampas, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar 18 e dividir por 60. Porém, eu não preciso nem fazer o cálculo, gente. Eu sei 18 é menor que 60, então vai dar um número menor do que 1. Então, isso aqui vai resultar também em 2 unidades de passagem. O resultado, gente, é em unidade de passagem, tá? Eu pego o número de pessoas e divido por esse denominador aqui. E o resultado vai ser em unidades de passagem. Então, 2 unidades de passagem. E portas vai dar o mesmo cálculo aqui dos acessos, porque o denominador também é 100. Então, tudo aqui, pessoal, resultou em 2 unidades de passagens. E o que é uma unidade de passagem? Ó, a norma aqui, ela me fala que uma unidade de passagem, unidades de, não tá aparecendo aqui. Deixa eu colocar aqui o P, ver se aparece. Enfim, a norma aqui, mais para cima, ela fala que uma unidade de passagem tem 0,55 metros, ou seja, 55 centímetros. Só que a gente não usa
55 centímetros. A gente não usa uma unidade de passagem. Ó, o bombeiro ele sempre pede, mantendo uma largura mínima de 1,10 m. Ele sempre pede para tudo uma largura mínima livre de 1,10 m. Então, seja de acesso, seja de porta, seja de escada, ele sempre vai te pedir 2 unidades de passagem. Se uma tem 55 centímetros, duas vai ter 1,10 m. Então, essa é a largura mínima que ele te pede, tá? Ressalvo algumas coisas aí. Ele deixa ter uma largura um pouco até menor. Mas, no geral, o mínimo que a gente precisa é de 1,10 m. Para tudo, tá? Para acesso, para descarga, para porta. A gente vai ver um pouquinho mais sobre cada um, tá? Aqui, ó, lá no item 5.5, a gente tem a questão dos acessos. E aqui fala as condições que tem que satisfazer aqui o acesso da edificação. Então, aqui, ó, permitir o escoamento fácil das pessoas ali da edificação, permanecer desobstruídos, ter largura de acordo, né, com o estabelecido ali, que é 1,10 m, a gente já viu. Os corredores de passagem de acesso restrito, cuja população seja menor que 20 pessoas, poderão ter largura mínima de 80 centímetros. Então, ele deixa uma ressalva aqui, nessa situação, tá? Aí, o tamanho do pé direito, ter pé direito no mínimo aí de 2,5 m, né? Ser sinalizado com indicação clara sentido de saída. Então, os acessos devem permanecer livres de quaisquer obstáculos, como móveis e etc. Aqui tem algumas condições que a gente tem que atender, certo? Então, pessoal, esse aqui foi o cálculo de acesso. A gente viu que a gente precisa aí de no mínimo 1,10 m. Aí a gente vem aqui na nossa edificação, ó, e a gente vê o que vai ser o acesso aqui na nossa loja. Ó, eu não tenho o layout da minha loja. Então, considere que o acesso vai ser a largura da própria loja, tá? Então, vai ser aqui 4,20 m. Atende? Atende, porque o mínimo que a gente precisa é 1,10 m, tá? Então, as pessoas vão circular aqui, ó, vão entrar e vão sair aqui por essa largura. Algumas lojas vão ter aí algum layout, né? Então, talvez tenha, por exemplo, um armário aqui e um armário aqui. Então, se tivesse, por exemplo, esses dois armários, como que ficaria o meu acesso? O meu acesso ficaria aqui, eu teria 3 acessos. Seria esse aqui e esse aqui, tá? Então, 3 acessos, ó. Um de 54, um de 87, um de 73. Atende? Se fosse assim, atenderia? Não, não atenderia. Porque eu precisava pelo menos um de 1,10 m de largura. Eu não posso somar isso aqui, ó. Eu somo 54 mais 87 mais 73, deu mais que 1,10 m. Então, passa, não posso fazer isso, tá? Então, tem que ter pelo menos uma aí funcional. Então, talvez, ó, eu movesse aqui um dos armários para cá, tá? Ou colasse ele aqui na parede. Então, eu teria aí um acesso de uns 60, ótimo. Então, vai passar, porque o meu acesso agora aqui, ele tem 1,60 m. Ah, mas aqui, na verdade, ó, o armário começa daqui. Então, o meu acesso continua sendo 4,20 m. Não, pessoal. Se tem algum estrangulamento no meio do caminho, a gente considera a menor medida, certo? Então, tem aí essas particularidades que vocês têm que prestar atenção. Então, eu estou acessando a edificação. Tem um estrangulamento lá no meio. Então, considera a medida aí do estrangulamento, tá? Tem um pilar no meio do caminho, etc. Um armário, não sei, igual aqui, por exemplo. Tem esses armários aqui. Então, eu considero 1,60 m de largura de acesso. Se eu não tenho o layout da edificação, eu vou colocar a própria largura aí da loja, certo? Então, esse foi o cálculo para
acessos e descargas, tá? A descarga vai ser no mesmo lugar do acesso, ó. Então, por aqui eu vou entrar, por aqui eu vou sair. Então, vai ser o mesmo cálculo para acessos e descargas, tá? Então, vai ser a mesma largura da loja aqui. Não é o nosso caso ter esses armários aqui, eu só fiz um exemplo com vocês. Então, a largura do nosso acesso e descarga vai ser 4,20 metros e vai atender a norma tranquilamente, tá? Então, na loja 5 passou, na loja 4 passou, porque tem mais de 1,10 m, na loja 3 passou e nas demais lojas também vai passar, porque a largura aqui, né, da loja é maior que 1,10 m. Então, vai passar tranquilamente. Eu deixo essas cotas aqui para o bombeiro fazer a conferência. Então, esse aí foi o nosso cálculo de acesso e descarga. Agora, nós vamos passar para o cálculo das portas, tá? As escadas e rampas a gente vai ver no próximo pavimento, porque para as lojas aqui a gente não utiliza a escada. Então, a pessoa que acessa a loja 5, ela não vai precisar subir a escada para acessar a loja 5. Então, ela vai entrar e vai sair pela loja 5. Não, em momento algum ela precisou utilizar a escada, tá? Então, para esse pavimento aqui, a gente vai fazer o cálculo só acesso e descarga e portas. No segundo pavimento, a gente vai pegar a escada aí. Então, as portas, gente, vamos lá. As portas aqui, o que eu considero? Eu considero a abertura da porta, tá? No meu caso aqui, ó, eu já coloquei aqui, o arquiteto já colocou a largura da abertura da porta, 1,80 m por 2,70 m. Então, caso o seu projeto não esteja aí constando apenas essa abertura, o que seria essa abertura, gente? Só a abertura aqui, ó, tá? Só essa abertura aqui. Então, eu não vou considerar que a porta, ela vem até aqui, porque ela tem uma parte fixa, tá? Então, vai ser só até onde a porta abre mesmo. Então, no caso aqui é 1,80 m. Aí as outras portas aqui 1,50 m, 1,50 m. E aí cada loja tem o seu aqui. Eu vou colocar de vermelho. Tudo que é do Corpo de Bombeiros, pessoal, a gente coloca de vermelho. E aí, como se trata das portas, eu gosto de deixar em vermelho aqui a medida para ficar bem destacado para o bombeiro ver, tá? Então, a primeira medida aqui é a largura, a segunda medida é a altura da porta, tá? Padrão da arquitetura, largura e altura. Ok, então tem 1,80 m. Vai passar? Vai, porque a gente precisa, no mínimo, 1,10 m, tá? Então, a porta aqui também, ó, tá ok. A porta aqui também tá ok. Aqui tá ok, ok e ok. Mas vamos voltar lá na IT? Vamos ver a respeito das portas. O que a IT fala com a gente, né? Sobre as portas de saída de emergência. Ela fala o seguinte, ó. Que 80 centímetros vale para uma unidade de passagem. Só que a gente não pode usar uma unidade de passagem, né? A gente já viu. 1 metro vale por 2 unidades de passagem. Então, o mínimo de 2 unidades de passagem é 1,10 m. Mas para portas, o bombeiro deixa a gente utilizar 1 metro, tá? 1,5 m vale o quê? Para 3 unidades de passagem. E 2 metros para 4 unidades de passagem. Então, isso aqui é importante, ó, quando a gente for dimensionar a porta, tá? E aqui também, ó, tem algumas notas. Porta com dimensão maior que 2,20 m exige-se coluna central. Então, se eu tenho uma porta lá maior, né, que 2,20 m, eu tenho que pôr uma coluna no meio da porta, ou de concreto ou de madeira, não sei, tá? Eu acredito que isso seja para não passar veículo, tá, pessoal? Então, exige essa coluna aí. Então, evitem uma medida maior do que essa aqui de porta. Porta com dimensão maior que 1,20 m deverá ser em 2 folhas. Então, lá no nosso exemplo, a gente tem aqui a porta e ela em 2 folhas, ó, tá? Só que a porta de correr, tá, gente? Essa porta de saída de emergência, ela deve abrir para fora. Só que aqui, ó, a gente está deparando com passeio público. Então, se eu abrir para fora, que eu corro o risco de alguma pessoa tá passando na hora, eu abrir a porta e a pessoa bater na porta
e ocasionar aí um acidente. Então, quando é esse caso aqui, quando a porta dá direto aí para o logradouro público, o bombeiro ele permite que a porta abra para dentro ou que a gente utilize até mesmo a porta de correr. Aí aqui no caso da porta de correr, a gente tem que deixar aqui uma plaquinha indicativa que essa porta vai ficar aberta durante todo o expediente. Porque porta de saída de emergência não pode ser porta de correr, tá? Ressalvo com essa condição aí. Então, a gente tem aí essas particularidades da porta. Aqui, ó, fala sobre as portas de enrolar e de correr, tá? Ó. Nas rotas de fuga, não se admite porta de enrolar ou de correr, exceto quando essa for utilizada somente como porta de segurança da edificação. Aí, ó, em comunicação com o logradouro. Devendo permanecer aberta durante todo o horário de funcionamento. Então, desde que haja placa indicativa, conforme T15, que as portas permanecerão abertas durante o funcionamento, atentando para o item 5.5.41 dessa IT. Então, pessoal, aquilo que eu falei, a porta é de correr, ele vai aceitar por causa dessa nota aqui, que a gente já viu, porém vai ter que estar a placa lá indicativa, tá? Então, nós vamos colocar aqui uma plaquinha indicativa que essa porta vai permanecer aberta durante todo o expediente. Mas, aqui pela largura das portas, elas também vão passar, ó, porque tem mais de 1 metro, certo? Então, aí é assim que a gente faz o cálculo da nossa saída de emergência. Para a escada, a gente vai usar a população do segundo pavimento, que são 23 pessoas. Deixa eu ver aqui se realmente são 23 pessoas. Ó, aqui, ó, 23 pessoas lá no segundo pavimento. Então, o total do segundo pavimento são 23 pessoas. Então, a gente vai pegar 23 dividido por, que a gente viu aí, lá naquele quadro, 60, tá? Que é a capacidade de passagem, que é esse número aqui, ó. Então, 23 dividido por 60. Não vai mudar, porque vão resultar em 2 unidades de passagem. Então, quer dizer que a nossa escada tem que ter a largura mínima de 1,10 m, tá? Então, lá no livro mesmo, eu coloco aqui como é que faz esse dimensionamento. Coloco aqui dos acessos, né? Coloco aqui também a respeito da escada. O acesso, aqui, ó, tem a questão do acesso lá de cima também, tá? Ó. Então, ó, lá da parte de cima que o acesso, ó, tem um acesso aqui de 2,54, então tá tranquilo, ó, tá vendo que eu pego o estrangulamento, ó? Na verdade, esse acesso é todo esse rol aqui, ó. Só que eu pego a menor medida desse rol. E aqui é a mesma coisa, se eu tenho aqui eu coloquei um obstáculozinho para resultar um número menor mesmo, e vocês entenderem isso perfeitamente. Então, ó, se eu tivesse um obstáculo aqui, e aqui fosse 79 centímetros, era o estrangulamento. Então, consideraria esse valor. Então, aqui não ia passar, ó. Então, quer dizer, não vai poder ter esse bloqueiozinho aqui, tá? Então, ó, aqui, ó, eu já tirei o bloqueio, tem 1,50 m, então vai passar tranquilamente, que a gente precisa aí de 1,10 m, certo? Então, isso aqui é do acesso lá da parte de cima. A parte das escadas, a gente vai usar aí o denominador 60, vamos utilizar aí a população lá, né, do cálculo de cima, certo? Só que aqui, ó, no livro, eu considerei a população do maior pavimento, que é o que a norma nos pede, né? 72 pessoas. Porém, gente, vocês podem fazer com a população que vai acessar em si essa edificação, que é a população do segundo pavimento, tá? Então, vocês podem fazer tanto com a população do maior pavimento, a maior população, né? Ou com a população do pavimento que vai acessar a escada. Aí vai depender do analista, ele vai ver qual ponto de vista que vai estar certo. Porque às vezes, se eu tivesse, por exemplo, 300 pessoas lá embaixo nas lojas e só 100 pessoas lá em cima, tá? Então daria uma diferença.
talvez minha escada teria que ser maior se eu calculasse para maior população. Então, nesse caso, eu gosto de calcular para a população que está servindo o pavimento, tá? No livro aqui eu usei a população de maior pavimento. Não tem problema nenhum, tá? Os dois iam resultar no mesmo valor, que são 2 unidades de passagem. E aí, ó, a gente fez lá o cálculo, né? O dimensionamento lá da escada, então a gente viu que, ó, a escada lá do nosso exemplo, ela tem 1,25 m de largura, os patamares também. E aqui a menor medida dela é esse raio que ela faz aqui, tem 1,20 m, então tá passando tranquilamente, tá, pessoal? Então tá passando tranquilamente aí. Se não passasse, o que que a gente faria? Mandaria pro arquiteto resolver, tá? Ah, mas é eu que projetei. Então, você resolva, aumenta a largura da escada, certo? Até passar. Se for edificação já construída, a gente trata de outra forma, tá? A gente vai lá na IT 40 e vê a respeito de edificação construída. Mas, para a edificação que não foi construída ainda, a gente altera o projeto. Então, pessoal, isso aí foi o cálculo das nossas saídas de emergência. Outra tabela que a gente tem que observar é a tabela de distância máxima a ser percorrida. Está um pouquinho abaixo daquela tabela lá que a gente viu com a população. E aí fala sobre alguns tipos de edificação e a distância máxima que a pessoa tem que percorrer até a saída. Então, lá no caso do segundo pavimento, a distância máxima que a pessoa vai percorrer até chegar na escada. E no primeiro pavimento, até chegar na porta ali de saída mesmo, cada loja. Então, ó, para edificações tipo X, 25 metros, Y, 35 e Z, 50 metros. As edificações Z são edificações mais novas, edificações que têm resistência ao fogo. Lá na IT ela fala sobre esse tipo de edificação, vocês podem estar dando uma olhada lá. E aí, se você não tem certeza sobre qual é a sua edificação, é melhor você adotar aqui a edificação X, tá? Se você não tem certeza sobre os elementos estruturais, como que vai ser feito, você não tem acesso ao projeto estrutural, então é melhor você classificá-la como edificação X. Se você pega o projeto estrutural e vê que ela tem proteção nas estruturas, nos elementos estruturais, isso aí você vai achar lá na IT 05. Então, se você vê que ela tem proteção nas estruturas, aí você vai utilizar aqui como edificação tipo Y. E às vezes, se ela tem compartimentação e proteção nos elementos estruturais. Então, tem norma específica para cada proteção dessa, vocês vão procurar essas normas, vão ler, vão entender qual se encaixa na sua edificação. Eu não gosto de classificar edificação em Z, só se realmente ela tiver compartimentação e proteção nas estruturas, tá? Mas se for edificação construída, mesmo assim eu não classifico como Z, eu classifico como Y, para ter uma ressalva aí, né? Porque a gente não sabe como foi construído. O projeto está falando que foi construído o elemento com proteção dos elementos estruturais, mas eu não vi sendo construída, tá? Há edificações que não são construídas, você vai ver se tem essa medida aqui, se é exigida, são exigidas essas medidas na edificação. Se for, você vai classificar aqui conforme essas exigências, tá? Isso aqui já é sobre segurança estrutural e compartimentação, já é um projeto um pouco mais avançado, mas você pode ler e consegue tranquilamente classificar aí a sua edificação, tá? Tem dúvida de qual que é, coloca na X. Então,
lá, ó, sem chuveiro automático, é sem sprinkler, tá? Uma saída só, sem detecção, 25 metros. Então, a pessoa pode percorrer no máximo 25 metros até chegar na escada, tá? Se tiver detecção automática, detector de incêndio, aí ela pode correr até 40 metros. Se tiver mais de uma saída, aí aumenta esse valor, tá vendo? E se tiver sprinkler, chuveiro automático, aumenta ainda mais esses valores. Então, é uma tabela também que a gente tem que observar, tá? Aqui, ó, na tabela 3, fala aqui sobre o tipo de cada edificação. Então, aqui a gente finaliza o nosso cálculo e a gente observou aí no nosso projeto arquitetônico se as larguras estão passando ou não. A gente viu que está passando, tá? Então, tá tudo aí favorável. A largura dos acessos, das portas, então tá tudo ok. Da escada, a porta da escada tem 1 metro, tá vendo? Observar também que a porta da escada é uma porta de saída de emergência, só tá abrindo para fora. Então, também tá certa. Então, a gente tem aí algo favorável ao nosso favor, tá? Não precisamos voltar aí pro arquiteto para mudar alguma coisa. Lá em cima, ó, a pessoa vai abrir aqui também, ó, vai abrir para dentro da escada, porque é no sentido de fuga, tá? Que a porta tem que abrir. Então, o que tá no sentido de fuga tá certo. E a pessoa vai descer. Então, tá ok também. Então, é isso, pessoal. Nós já verificamos, analisamos aí o nosso projeto arquitetônico. Então, essa parte aqui, ó, de avaliando o projeto arquitetônico, a gente faz até mesmo no orçamento, né? Você já dá uma prévia aí, já faz uma prévia, consegue ver por aqui a dificuldade que você vai ter no projeto. Se ele tiver tudo errado nessa questão de saída, se for edificação construída, você vai ter mais trabalho. Agora, se já for uma edificação que vai construir ainda, aí é só pedir o arquiteto para fazer a alteração, tá? Então, é importante avaliar principalmente a edificação construída. Essa questão das saídas de emergência, que é a pior parte que eu digo, né? Que é a parte que você tem que quebrar, que você tem que mudar a porta, você tem que fazer outra escada. Teve caso assim já, que o proprietário teve que fazer outra escada, que a escada dele não atendia. Ele teve que gastar aí para construir outra escada na edificação. Então, é um caso assim que a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Então, vamos passar aí para os próximos passos. Pessoal, sobre as escadas, a gente viu a respeito da largura da escada que passa, tá? Mas não é só isso que a gente tem que avaliar na escada. A gente tem que avaliar também a respeito dos degraus da escada. Lá na parte de escadas, ó, a gente tem tudo aqui que fala sobre escadas lá da nossa edificação. Então, vocês vão dar uma lida aí fala sobre a largura e fala também o dimensionamento dos degraus, tá? E também patamares, quando a escada tiver aí patamar. A nossa tem, mas a nossa escada é em U, tá? Então, o patamar vai ser da mesma largura da escada. No nosso caso aqui, a gente tem que avaliar também os degraus, tá? Os degraus, eles têm que ter a altura aí compreendida entre 16 e 18 centímetros. E a largura vai ser dimensionada pela fórmula que a gente chama aqui de Blondel. É essa fórmula aqui, ó, que ele já dá a fórmula, tá? Que é o quê? 2 vezes a altura, que eu vou usar aqui entre 16 e 18, mais a largura, eu vou definir uma largura aqui, tem que resultar aí em um número entre 63 e 64. Se der 62,5 ou 65, já tá fora, tá? Então, tem que dar entre 63 e 64. Então, pode dar 63,5, 63,2, 63,9, 64, próprio 63, mas não pode dar menor do que isso e nem maior do que o 64, tá? Então, por exemplo, eu gosto de adotar
a medida de 17,5 para a altura aqui, ó, para o espelho. Quando eu tô construindo, tá? Quando eu tô fazendo a escada. E a largura compreendida aí é de 27 a 30 centímetros. Eu gosto de fazer assim, tá? Aí eu vou fazendo um teste, ó. 17,5 vezes 2 dá 35. Então, mais 27, quanto que dá? Dá 62. Então, não posso usar 27, tá? Então, ó, 35 mais, se eu usar 28, ó, 28 deu certo, deu 63. Então, vou usar aí a altura 17,5 e a largura 28 centímetros. Aí vai dar certinho, tá? Deu aqui, ó, 63. Então, é assim que a gente faz esse cálculo, tá? É por tentativa mesmo. No nosso caso, o arquiteto ele já calculou a nossa escada. E ele determinou, colocou no exemplo aqui, ó, 29, e a medida de cá, ele não colocou, né? Ele não colocou a altura aqui. Então, nesse caso, eu voltaria com o projeto para pedir aí essa altura. Deixa eu ver aqui, ó, a cota tá editada aí. E ele não colocou. Eu vou considerar que isso aqui é 17,5, tá? Só para fins da gente fazer o cálculo aqui. Então, 17,5. 17,5, pronto. E aí, a gente vai ver que esse número vai dar 64, tá? Que a gente já fez o cálculo aí, vezes 2, 35, mais 29 vai dar 64. Então, ok, passa também, tá? Com 29 ele passa também. Igual a gente viu aqui, ó, pode ser de 63 a 64. Então, ele passa também. Então, tá ok, tá, pessoal? Essa análise aqui tá ok. 17,5 e 29. Os degraus estão ok. Se não tiver ok, você vai pontuar isso aqui lá pro arquiteto e pedir para ele fazer essa alteração, tá? E outra coisa também é a quantidade de escadas que a gente tem que ter na edificação. Lá embaixo a gente tem uma tabelinha para ver isso. Então, lá embaixo a gente tem essa tabela. Aqui, ó, tabela 6, onde a gente consegue ver pela ocupação e a divisão quantas escadas a gente vai ter que ter na edificação. E também considerando aqui a altura da edificação, tá? A nossa edificação, a altura dela só tem 2 pavimentos. Então, qual que seria a altura dela? A altura da edificação, pessoal, a gente mede assim, ó. O piso do último pavimento até o pavimento de descarga, que é o pavimento térreo, tá? Aqui deu 3,71, provavelmente é 3,70. Eu devo ter pego aqui esse 1 errado aqui, tá? E geralmente é o número exato. Então, vou considerar aqui 3,70 de altura, minha edificação. Então, não pego, por exemplo, isso aqui como a altura da edificação, tá? Ou isso aqui, né? Até lá no topo, até embaixo. Não. Para o bombeiro, a altura da edificação é isso aqui, ó. O pavimento o piso do último pavimento até o pavimento de descarga, tá? Se for uma cobertura, vai ser o piso lá do último pavimento da cobertura até o pavimento de descarga. Então, tem 3,70 aqui de altura. Voltando aqui na norma, a minha altura vai ficar compreendida nessa coluna aqui, ó, altura menor que 12 metros. Então, eu vejo aqui, ó, para C1, C2, C3, no nosso caso é o grupo D que está lá em cima, né? Mas aqui tudo também é uma quantidade, uma escada. Uma escada não enclausurada, que é a escada comum, tá, pessoal? É a escada comum. Essa NE é a escada comum. Não precisa de janela nem nada. Se tiver, também não tem problema. Só tem que estar com o peitoril aí da janela, né?
Se ela tiver janela maior aí ou igual a 1,10 m, tá? Mas se não tiver janela, não tem problema. Então, escada comum, uma unidade só. Então, para essa edificação, a gente só precisa de uma escada. Se fosse um salão de festa, por exemplo, que é o grupo FF6, eu precisaria de 2 escadas. Tá? Todo salão de festa, pessoal, independente da altura, ó, a gente precisa de no mínimo 2 escadas. Então, já fiquem atentos a isso aí também, tá? Todo salão de festa, no mínimo, 2 escadas. Tem outros tipos de divisão também que pede 2, ou no mínimo, tá? Ou é 6. Mas a mais comum que aparece nos projetos é o salão de festas, que a gente tem aí, no mínimo, 2 escadas, que no mínimo 2 saídas de emergência, tá? Então, essa análise também que a gente faz a respeito da escada.